Olá pessoal, tudo bem? Então, que tal nós realizarmos uma fusão de imagens Landsat 8 no QGIS 2.8.1? É a nova versão do QGIS, versão de longa duração, e agora nós podemos utilizar alguns algoritmos do Orfeu Monte Verde para realizar a fusão de imagens. O que é a fusão? Fusão é um processo, é uma etapa de PDI, processamento digital de imagens, onde você utiliza uma imagem multiespectral de baixa resolução para colorir uma imagem pancromática de alta resolução. E o processo ele é feito quando o software faz o dimensionamento da faixa multiespectral para a mesma dimensão ou tamanho da faixa pancromática. Aí, após isso, ele pode colorir essa banda pancromática. Como o satélite Landsat 8 está sendo muito utilizado nos estudos, né? É importante conhecer mais e mais ferramentas que possam processar essas imagens. Então eu escolhi aqui o QGIS 2.8.1 para fazer o trabalho de fusão de imagens. Não custa lembrar que o processamento das ferramentas do QuantumGIS ou QGIS ele funciona melhor na versão dele 32 bits do que na versão 64 bits. Ele ainda não está muito apto para trabalhar com alguns processos totalmente 64 bits. Ele deixa disponível, mas alguns processos podem deixar de desejar nessa versão de 64 bits. Então, quando você acessa o site do QGIS, o site oficial, quando esse vídeo foi gravado, a versão mais recente era a versão 2.8. Quando você clica para fazer o download do QGIS, você tem duas opções para instalação. Ou a instalação standalone, que é a versão instalação expressa, ou a instalação avançada. Qualquer que seja a instalação que você venha a escolher, você tem que clicar no QGIS 32 bits. QGIS, tanto QGIS 64 bits expresso como o avançado, eles podem apresentar instabilidades. Portanto, utilize versões 32 bits do aplicativo QGIS. Foi essa aqui que eu fiz o download dessa versão e a instalação. Eu recomendo a todos realizar o download e instalação da versão expressa. Geralmente a gente usa a versão avançada quando o software sai assim com bastante antecedência. Primeiro ele sai aqui na versão avançada, depois, quando ele vai se estabilizando, os desenvolvedores liberam a versão expressa. Então utilize o QGIS 32 bits. Como eu sei que o meu QGIS é 32 bits, você vai ver lá no C, arquivo de programas x86, e tem aqui arquivo de programas normal. Significa que esse meu Windows 8 aqui, ele é um Windows 8.1 64 bits. Mas eu posso rodar aplicativos 32 bits no Windows 8 64 bits. Todos esses aplicativos aqui são aplicativos 32 bits instalados no computador 64 bits. E esse aqui é o QGIS que eu estou com ele aberto aqui agora, 32 bits. O programa desse QGIS que permite realizar a fusão é o Orfeu Monte Verde. Você vê aqui, ó, QGIS, arquivo de programa x86, QGIS Win, aplicativos, Orfeu Toolbox. Ele está lá, disponível com todos os algoritmos do Orfeu Monte Verde, que é uma aplicação externa que é distribuída aqui com a parceria com o QGIS. Ele pode fornecer os algoritmos para fazer o trabalho. A fusão ela é realizada no menu processar. Tem esse painel aqui processar caixa de ferramenta. Automaticamente ele disponibiliza esses algoritmos. Os últimos algoritmos que forem sendo executados, eles vão sendo armazenados aqui do lado. E aqui, esta visão, quando você instala o QGIS, ela não vem com essa visão, ele vem com essa visão aqui. Visão de interface simplificada. Você tem que trocar para a interface avançada para ver os provedores, como eles são chamados, né? Que é o QGIS, o GEDAL, o GRES, o SAGA, o TALDEN e o Orfeu Monte Verde.
Enfim, esses são os provedores. Talvez eu tenha que instalar o Saga, não sei. E toda vez que a gente executa um processo aqui nessa caixa de ferramenta processamento, ele gera um log. Então essa janela do log ela tem que ficar aberta após a execução do processo. Você clica nessa opção aqui, ó, manter a caixa de diálogo aberta após rodar o algoritmo. Então essa opção é importante para reportar o que está acontecendo. Bom, sem mais demora, vamos fazer a fusão das imagens. Eu tenho aqui, diretamente no Drive C, a pasta Landsat 8. É o caminho mais curto possível que eu consegui separar. Esse aqui é o caminho onde estão as minhas imagens. Eu quero fazer a composição colorida RGB 654 e depois fusionar essa composição com a pancromática. Eu tenho que compor as bandas 654, depois fusionar com a pancromática, que é a banda 8. Como faz a composição colorida no QGIS? Você clica, não precisa nem carregar as imagens no programa. Clica no painel Raster, Miscelânea Mosaico. Arquivo de entrada, você seleciona a pasta, aqui pasta original, banda 6, 5 e 4 na ordem. Troca o formato para GeoTIFF se não tiver. Você clica na ordem 6, 5, 4. Clique em abrir. Depois você clica no arquivo de saída. Você dá um nome para ela. Pode ser aqui, mesmo nome. Posso botar 654. Um sufixo bem simples, né? 654. Pode marcar a opção nenhum valor de dado zero. E camada acumulada para empilhar a banda. Clique em OK. E ele vai gerar a imagem colorida. Eu vou remover depois do QGIS essa imagem. Imagem colorida gerada, e como eu marquei essa opção nenhum valor de dado zero, eu ocultei permanentemente o fundo escuro que fica em volta da cena. Essa é a imagem Landsat 8. Ela está com resolução espacial de 30 metros e resolução radiométrica de 16 bits. Eu posso ver isso aqui nos metadados. Posso recolher esses itens aqui e deixar somente as propriedades aqui para visualizar. Essa imagem aqui que foi composta, ela é a imagem original. Ela está com tamanho de pixel de 30 metros, que é a resolução espacial dela. E o tipo de dado dessa imagem é inteiro não sinalizado 16 bits, ou inteiro 16 bits sem sinal. É o tipo de dado da imagem original. Essa é a colorida. Eu tenho aqui também na minha pasta a banda 8, que corresponde à pancromática. Está lá a pancromática também. Posso consultar as propriedades e verificar os metadados. Vou ver que a imagem pancromática possui o tamanho de pixel de 15 metros. E o tipo de dado dela também é inteiro não sinalizado de 16 bits. Os processos do Orfeu Monte Verde, que realizarão a fusão dessas imagens, esses processos eles vão gerar a imagem em ponto flutuante de 32 bits. Depois você pode converter para inteiro 16, porque a imagem vai ficar muito grande em float 32. Então está aqui a imagem colorida e a pancromática. Vou removê-las da minha visualização. E agora, hora de fazer a fusão. Vou aqui na caixa de ferramenta do Monte Verde, selecionando lá o algoritmo Geometry Superimpose Sensor. O que faz esse algoritmo? Esse algoritmo vai pegar a imagem pancromática como referência e vai dimensionar os pixels da imagem multiespectral com referência à pancromática. É isso que ele faz. Então, imagem de referência, você aponta para o local onde está a imagem. Quem é a imagem de referência é a banda 8. Ok? Quem é a imagem que será dimensionada? É aquela que é a colorida que a gente acabou de gerar. É aquela 654. Você aponta ela aqui agora. Agora,
default elevator 0, spacing off não sei o que lá, você bota 0 também, e a interpolação você coloca linear. É isso que você tem que fazer para gerar a imagem sem erro. Output image, você tem que gerar uma imagem de saída. Arquivo temporário, negativo. Você clica nesse ícone aqui de essa reticências aqui, seleciona a opção salvar em arquivo. Salvar em arquivo, você vai até a pasta. Vou chamar essa aqui de super. Super.tif. Salvar. Vou clicar em executar agora. O algoritmo vai começar o processo de superimposição. É um processo lento, demorado, depende do seu hardware. Esse computador aqui é um Core i7 com 8 GB de RAM, então deve levar cerca de 3 ou 4 minutos para fazer essa superimposição. Ó, não fuja, meu filho. Começou a fazer aqui. Então vou fazer uma pausa para que você não tenha que ficar esperando o processo rodar. Agora é processo, tem que aguardar. 76%, o processo está indo bem. Lembrando que esse é um processo de superimposição. Está dimensionando a imagem multispectral para o mesmo tamanho de pixel da pancromática. Ele faz esse dimensionamento para depois realizar a fusão. Um processo demorado. Não esqueça de evitar, sempre evite de trabalhar no desktop, na área de trabalho. Crie uma pasta no C com nomes mais sucintos possíveis. Não crie nomes muito longos. Nem coloque nas pastas espaços, acentuação, caracteres especiais. Aqui a superimposição foi concluída com sucesso. Você pode perceber que a janela do processo ela está aqui parada, ela não foi encerrada. E se por algum acaso desse algum erro, o processo apresentasse algum erro, você poderia copiar os parâmetros e o log e passar para o desenvolvedor, no caso. Aí eu posso fechar a janela. Mas eu tenho aqui no painel processar, histórico e log. Eu tenho aqui em info o processo que eu acabei de executar e ele não mostra nada, tudo tranquilo. Se fosse uma mensagem de erro, apareceria aqui. Você poderia ter acesso e passar adiante também. Essa aqui é a imagem cujo processo de superimposição foi realizado. Se nós acessarmos as propriedades dela, vamos verificar aqui nos metadados que agora essa imagem multispectral tem resolução espacial de 15 metros e o tipo de dado é um ponto flutuante de 32 bits. Qual é a desvantagem ou vantagem disso? A imagem ficou com aproximadamente 3 GB. A imagem tinha 354 MB e agora a imagem tem cerca de 3 GB. Então isso aí pode ser oneroso, pode ser pesado trabalhar em float 32. Eu desencorajo qualquer pessoa a trabalhar em float 32. Você trabalha em número inteiro, que vai reduzir drasticamente o tamanho da imagem 50% ou mais. Então tem aqui essa superimposição, posso remover da tela. E agora é só realizar a fusão. Fusão, tem aqui 3 métodos para você fazer a fusão. Eu recomendo usar este método aqui. RCS. Pan-Sharpening RCS. Você executa e o procedimento é bem simples. Informe a imagem pancromática, mesmo esquema. Vá até a pasta, selecione a banda 8. Informe a imagem XS, multispectral. Vá até a pasta, selecione a imagem super, essa que você acabou de dimensionar. O algoritmo é o RCS, como a gente viu. Memória RAM não mexi em nada. Saída, vou salvar em arquivo. Vou salvar como fusão Landsat 8.
gravar. E agora posso executar a fusão de imagens. Já fiz a superimposição, basta executar a fusão. O processo foi executado em 3 passos. Primeiro, composição colorida. Depois da composição colorida, nós temos que realizar essa superimposição. E, finalmente, é feita a fusão de imagens para colorir a faixa pancromática com as imagens multiespectrais. Você pode fazer composição 4 bandas, 6 bandas e fusioná-las depois. Também é possível. Realizar a composição colorida, empilhamento de somente 3 bandas, nem sempre. Às vezes você vai fazer uma classificação, precisa de todas as bandas, ou precisa de 6 bandas, ou precisa de 4 bandas. Daí você pode realizar o empilhamento de quantas bandas forem necessárias. Lembrando que esse processo dimensiona muito o tamanho da imagem. A imagem final vai ficar muito grande. Mas isso não chega a ser um problema, que a gente pode corrigir isso aí. A fusão está indo bem rápido. A superimposição foi o processo mais demorado. Na verdade, a fusão é um processo só, que é feito em 2 passos, né? E aí, o vídeo ficou um pouquinho maior, porque eu deixei a fusão rolar sem interromper. Pronto. Fusão de imagem realizada. O algoritmo mostra que foi finalizado, não houve mensagem de erro. Tudo funcionando. Esta é a imagem fusionada. Eu vou remover essa, porque ela fica com esse tal de nome de Output Image. E vou arrastar a imagem fusão Landsat 8 para o painel QGIS. Repare que essa imagem fusionada possui aproximadamente 3 GB. Então essa aqui é a minha imagem fusionada. Para ver o tamanho real do pixel, eu clico com o botão direito, seleciono essa opção aqui, ó, visualizar na melhor escala, ou esse ícone aqui, aproximar a resolução nativa do pixel. Esse é o tamanho real da imagem. Se você aproximar com um zoom maior, com uma visualização maior do que essa, você vai começar a enxergar os pixels. Qual é a dimensão real dessa imagem? É esta aqui. Então vou acessar as propriedades dela, vou no metadados, vou ver que essa imagem está com resolução espacial de 15 metros e é um dado em float 32. Por isso ela tem quase 3 GB cada cena Landsat. Se você tiver 10 cenas Landsat de uma hora, você vai ser 30 GB, somente 28 alguma coisa, né, gigabytes, para falar mais preciso, em float 32. Por isso que é importante trabalhar com o número inteiro. A imagem está escura porque eu não trabalho com realce automático, mas você pode aplicar um realce na imagem através das propriedades, estilo, corte de contagem cumulativa, clique em carregar. Aqui você troca para estender para mínimo e máximo se o seu não tiver. E aí ele vai acender a imagem fusionada. Essa é a imagem fusionada no seu tamanho real de pixel. Esse algoritmo para fusão ele é muito bom. O resultado ficou excelente. Agora que eu tenho minha cena fusionada, eu posso pensar, float 32 está muito complicado trabalhar com float 32 porque a imagem está muito grande. Você pode converter essa cena para inteiro não sinalizado 16 bits, que é o tipo de dado original dela. Para você fazer isso, você não repara no som de aeronave nos meus vídeos não, porque eu moro próximo a uma base aérea. Então, às vezes quando passa aqui um avião e tumultua minha gravação. Para transformar essa cena em 16 bits, você clica no painel raster, raster, miscelânea, não, é conversão. Raster, conversão, tradução, converter formato. E
Eu poderia apelar para o bom e velho GDAL, mas eu posso resolver por aqui mesmo. Camada de entrada é ela mesma, camada de saída, fusão Landsat 8, underline 16 bits. Faltou o B aqui. Gravar. Então tem entrada, tem a saída. Posso botar aqui sem dado zero para ocultar o fundo escuro. E tem aqui uma opção do GDAL. Eu posso editar o comando do GDAL, que o QGIS ele faz uma interface gráfica para o GDAL, que não tem interface gráfica de usuário. Eu posso editar esse comando GDAL aqui e botar um parâmetrozinho GDAL para mudar o tipo de dado. Eu posso vir aqui. Eu já tenho isso em outros tutoriais. Se você acompanha meu site, você conhece. Posso botar um traço OT, que é Output Type, ou seja, o tipo de dado. Posso dizer que é um uint. Esse UI é com letra maiúscula, uint 16. Apenas um parâmetrozinho vai converter esse monstro para 16 bits. Clique em OK e aguardo o resultado. A gente deve ter a cena Landsat 8 fusionada com cerca de 1.35 GB em 16 bits. Dá OK, OK e fechar. Se você quer em OK de novo, você vai rodar o processo de novo. Clique em fechar. E eu, analisando aqui, a imagem em 16 bits caiu pela metade o tamanho dela. Está 1.35 GB. Tá vendo aqui, ó, 1.35 GB? Agora, quando eu consulto os metadados dessa cena, eu vejo, deixa eu recolher aqui esses carinhas. Tá aí, a cena foi fusionada, o algoritmo fez um trabalho perfeito, coloriu a pancromática, e agora você pode tirar vantagem da fusão de imagens Landsat 8 no QGIS 2.8 através dos algoritmos do Orfeu Monteverdes. Dois algoritmozinhos que resolvem o problema. Tá certo? Um abraço, não deixe de curtir o nosso vídeo. Se você tem necessidade de consultoria para processamento de imagens ou outro trabalho qualquer, você pode estar entrando em contato comigo. Caso você tenha interesse em treinamento avançado em QGIS, processamento de imagens, a gente pode conversar também, basta você entrar em contato. E é isso aí, não deixa de participar, tá certo? Um abraço e até a próxima.